Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Vamos falar com Deus uma vez mais. Senhor Deus e Pai, Tua palavra está aberta e sabemos, Senhor Deus, da nossa incapacidade. Sabemos, Senhor, que se o Senhor não abrir os nossos olhos pelo Teu Espírito, Tuas palavras serão meramente teologia seca, árida. Por isso nós te suplicamos, ó Deus, que nós possamos tomar esta palavra não somente como dados históricos, com conceitos teológicos que nos são importantes, extremamente importantes, mas que os nossos olhos estejam preparados e abertos para encontrar muito mais coisas, a vontade do Teu querer para as nossas vidas. Nós, Senhor Deus, te suplicamos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus pela leitura que iremos fazer. Diz assim o texto: Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Você vai encontrar também como título terra dos Gadarenos. Gadara, Gerazena, a mesma coisa, são regiões muito próximas. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. E como é que ele foi encontrado, irmãos? Assentado, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Um texto por demais conhecido de todos nós, uma história bem conhecida, também encontrada nos outros evangelhos. E este texto e esta palavra, nunca um sermão é igual a outro, mas me faz lembrar do pé na estrada que nós vivemos lá em Paracambi, onde nós nos servimos desse texto, e que no final de todo um dia de evangelismo de casa em casa, de evangelismo na praça, de um serviço de ação social, depois de todo um dia,
lá na concha acústica da cidade, nós nos servimos desse texto e falamos de algumas coisas que talvez sejam lembradas aqui agora, algumas delas. O texto que nós não lemos, que se encontra no versículo 35 a 41, qual é o título que está aí na sua Bíblia? Jesus acalma uma tempestade. Jesus acalma uma tempestade, não é? Os discípulos se encontram em meio a um temporal, o barco já estava se enchendo de água, Jesus descansava, é desperto pelos discípulos, e dando a entender que como se Jesus não se importasse com eles, e Jesus vai acalmar aquela tempestade, vai repreender o vento, vai repreender o mar, vai dizer ao vento para se emudecer, e tudo vai se aquietar. A tempestade cessou e os discípulos se encontravam a salvo. E curioso que agora uma outra tempestade também vai ser vencida, dominada, só que não é uma tempestade do lado de fora, é uma tempestade do lado de dentro, é uma tempestade com a qual ninguém conseguia lidar, uma tempestade a qual ninguém conseguia resolver, uma tempestade que acontecia dentro de um ser humano, alguém que vivia noite e dia clamando entre os sepulcros, ou seja, andando num cemitério, ferindo-se com pedras, alguém que se encontrava totalmente nu, andando como um animal, vivendo como um animal, e que quando nós lemos o texto, nos dá a sensação de que ninguém na verdade queria resolver o problema dele, mas as pessoas que lá se encontravam queriam resolver o problema delas, porque diz o texto aqui, quanto a esse homem que caminhava totalmente endemoniado, esse homem onde uma legião de demônios habitava, diz aqui o texto, no versículo 3, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Ninguém queria resolver o problema daquele homem, porque prender com cadeias alguém que perturba, você resolve o problema de quem? O seu. Você acaba com o incômodo, você acaba com o problema, você agrilhou, a coloca numa caixa. O problema daquele homem não era, ao que nos parece, em nenhum momento tratado, mas era algo indesejável com o que as pessoas não conseguiam se livrar, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. O problema estava ali, não era resolvido, e não era resolvido nem para o endemoniado, nem para aqueles que estavam ali, que passavam talvez próximo àquela região. Uma tempestade ambulante, que andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Eu não quero aqui dizer nem que alguém é ou que foi endemoniado, mas com certeza, talvez em alguma fase da nossa vida, talvez nós já estivemos com tempestades dentro de nós que nos deixaram tão loucos, tão fora do eixo, que não conseguimos mais repousar, não conseguimos mais ter paz, não conseguimos mais ter sossego, e que essa falta de paz, essa falta de sossego, essa falta de segurança, além de ser um transtorno para nós, era um transtorno também para aquelas vidas que estiveram ou que estavam à nossa volta. Se você não passou por isso, talvez você tenha conhecido alguém que já tenha passado por isso, seja qual for o motivo. A verdade é que existe muita gente que abriga imensas e terríveis tempestades dentro de si.
terríveis, e que sofrem, e que clamam dia e noite. Tempestades que ferem não somente por dentro, mas que acabam também ferindo por fora. E que talvez algumas pessoas não conseguiram tratar, ou que talvez algumas pessoas tentaram somente agrilhoar e se livrar do problema. Isso me faz pensar em alguns séculos passados, quando alguém gerava um filho e esse filho nascia com um problema. Era o termo que era dado. Existe um documentário chamado Holocausto Brasileiro, que mostra, na verdade, um manicômio, onde o manicômio não era um manicômio. Era um abrigo de tempestades que eram deixadas para lá e esquecidas. Onde eu resolvi o meu problema e deixava nesse local essas tempestades. Loucos, gente perturbada. Isso me faz lembrar também como nós tratávamos os portadores de síndrome de Down antigamente, ou então portadores de qualquer síndrome, cujos pais tinham vergonha quando tinham visita e os deixavam guardados, trancafiados, e que os tratavam como se fossem animaizinhos. Colocava comida debaixo da porta, cuidava, alimentava, mas cujo filho não aparecia e não saía dos bastidores, dos terríveis bastidores. Graças a Deus, ao longo dos anos e dos séculos, um trabalho de conscientização tem sido feito, mas ainda é muito duro lidar contra certas tempestades que abrigamos. Mas esse texto me convida a crer, e este texto me convida a viver, e esse texto me desafia você também, a entender e a crer que quem se encontra com Jesus pode ter sim as suas tempestades vencidas, domadas, repreendidas em nome de Jesus. Sejam tempestades da alma, tempestades da psique, Jesus é um escândalo, irmãos. E agora, ainda que eu goste de fazer algumas brincadeiras, eu não estou brincando agora. Jesus é um escândalo. Jesus era um escândalo para o seu tempo. E, portanto, se Jesus era um escândalo para o seu tempo, Deus é um escândalo para o seu tempo e para todos os tempos. E Deus nos convida a ser um escândalo também hoje, para a glória do seu santo nome. Por que um escândalo? O texto vai dizer o quê? Que Jesus vai descer nessa região e que esse homem endemoniado vai partir na direção dele. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se nós nos detivermos ao rigor da palavra da lei, esse homem vivia nos sepulcros, ou seja, tinha contato com morte, com cadáveres o tempo todo, esse homem. Segundo, ele vivia se ferindo nesse local. E, portanto, para um judeu aproximar-se dele era algo o quê? Praticamente o quê? Impossível. No mínimo, difícil, mas impossível. E Jesus vai. Esse homem caminha na sua direção, Jesus caminha na direção desse homem. Vai travar inicialmente com ele um diálogo. Porque, irmãos, se um dia a gente for embora daqui um dia, a gente está falando, sou eu. Uma coisa eu queria que ficasse claro para vocês, que é uma coisa que eu sempre repito: o rito não pode ser maior do que o homem. A tradição não pode ser maior do que a vida humana. Não pode. Se de alguns sermões que eu deixei para você, se isso ficar, eu assim, sem vaidade, vou ficar muito feliz. A tradição, o rito, não pode ser maior do que aquele que foi criado e feito à imagem de Deus. Por isso Jesus é um escândalo. Por isso Jesus é chamado, ele sim é chamado de endemoniado. Jesus é chamado de beberrão. Jesus é chamado de glutão.
por aqueles que se achavam a verdadeira religião, o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina. E Jesus vai se encontrar com esse homem, trava esse diálogo, descobre qual é o motivo dessa tempestade tamanha na sua vida, e aqui o texto diz que nele habitava uma legião de demônios. Legião é o meu nome, porque somos muitos. E Jesus vai expulsar os demônios, vai causar um prejuízo aos porqueiros da cidade. Então você vai ver que Jesus está todo errado, como dizem os adolescentes. Pelo menos os adolescentes da minha época diziam: o cara está todo errado, pastor, o cara está todo errado. Porque Jesus jamais poderia, como judeu, desembarcar naquela região. Primeiro, ele vai lidar com alguém que via ferido nos cemitérios. Segundo, é uma região gentia, porque tinha gente que cuidava de porcos, e porcos para o judeu é o quê? É um alimento impuro, é abominação. Então ele não só quebra esse ponto, mas vai numa região onde nenhum judeu poderia ali nem sequer pisar. Era uma região gentílica. Decápolis pertencia a uma das 10 cidades romanas que outrora pertenciam à chamada Palestina, ou à região pelo menos. Então ele vai quebrar de novo um outro conceito e vai ser um outro motivo de escândalo. E mais, quando aquele homem é liberto, a multidão chega e fica toda o quê? Assustada. Vão encontrar aquele homem em perfeito juízo, mas vão pedir a Jesus que vão embora, porque Jesus deu prejuízo, porque um porco vale mais do que um homem, porque o dinheiro, sempre o dinheiro vale mais do que a vida humana. E é igual quando você tem um problema de saúde e alguém lhe passa uma dieta, como foi o meu caso, né? Eu não gosto de falar da minha vida, mas só um comentário, né? Eu vou fazer um próximo exame, mas troço tranquilo, mas eu estou assim, a um passo da diabetes. Problema nenhum. Pastor, milhões estão assim, show de bola. Mas o problema vem agora, quando lhe passam uma dieta, e você vai ver um alimento no mercado, e você vê que é tudo furado. Ah, você come pão integral. Aí você vai ver o pão integral, vê lá o ingrediente: farinha integral, farinha normal, pode conter. Vocês já leram isso? Pode conter grãos de cevada, grãos de milho, grãos de não sei o quê. Ou seja, você não podia tomar aquele alimento de jeito nenhum, nem sendo diabético, nem quase, e nem se estiver são. Porque na verdade, em nome do lucro, determinados alimentos são feitos e nós somos lesados todos os dias. Eu tive em São Lourenço no ano passado com a Giovana, ficamos lá no hotel chamado Hotel Brasil. Queria conhecer aquele hotel muito. Tive uma grande decepção que o hotel hoje encontra-se numa grande decadência, mas pelo menos eu conheci, né? E aí a gente comeu lá uma galinha com abóbora. Gosto de abóbora demais, né? Aí veio eu perguntei: mas isso aqui é uma galinha, um frango mesmo? Parecendo um galetinho, filhotinho, deu até pena de comer. Eu falei assim: da granja. Eu me lembrei, mais novo, que não faz tanto tempo assim, qual era o real tamanho de um frango criado em casa, para os frangos que nós compramos hoje no mercado, que dão quase um dobro do tamanho de um frango normal que você criava em casa. E hoje a gente não sabe, porque tem tanta gente doente, cheio de problema. Câncer hoje é igual gripe, dentre outras coisas mais. A gente não sabe por quê. Sabe por quê? Porque um porco vale mais que um homem. Porque o lucro vale mais do que o ser humano. E o texto também mostra isto. Eu não sou de esquerda não, viu gente?
Só para avisar, viu? Não sou esquerdinha, nem esquerda caviar, nem nada disso não. Fiquem tranquilos. Mas, irmãos, isto é verdade. Mas para Jesus, que valoriza a figura humana, para Jesus, que valoriza tanto, que Ele mesmo se fez homem, para resgatar o homem, Ele promove nesse encontro pelo menos 3 tipos de paz. 3 tipos de paz. A primeira é a paz consigo próprio, porque diz o texto o seguinte: os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu, e então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. E como era a situação de outrora? Nu, todo ferido, numa situação que ninguém conseguia controlar, resolver, eliminar. O primeiro encontro de Jesus promove paz e libertação na vida da gente. E se tem alguém aqui hoje, dentro da igreja, membro da igreja, ou alguém que nos visita hoje, e que tem experimentado falta de sossego, falta de paz consigo mesmo, eu quero convidar você a se encontrar com Cristo hoje, caminhar na sua direção hoje, experimentar essa paz que faz cessar todo e qualquer tipo de tempestade, para a glória do nome dEle. Sou presbiteriano, mas faço apelo, irmãos. E o apelo é: renda-se a Jesus, entregue-se a Ele, porque Jesus está caminhando hoje na sua direção. E a você que já é crente, renova sua aliança com Ele. De repente você esfriou na caminhada, de repente você é aquele tipo de brasa que se afastou um pouco do braseiro e está quase se apagando, quase virando carvão. Jesus está aqui. E essa brasa que talvez seja você que esteja quase se apagando, eu te chamo a estar com Ele de novo e sentir o seu calor de novo, calor do amor, calor de transformação, calor de alegria, calor que vai novamente expulsar toda e qualquer tempestade na sua vida. Se não é o caso de se caminhar na direção dEle hoje, renova a sua aliança com Ele hoje. Diz: eu estive frio, afastado, cansado, chateado. Poxa, mas eu quero renovar minha aliança contigo hoje. Faça isso hoje. Não precisa vir aqui à frente não, faz sentadinho no seu lugar com Ele. E volta a caminhar em novidade de vida, em nome de Jesus. A segunda paz que esse encontro promove, a primeira é a paz comigo mesmo, e a segunda é a paz com aquelas pessoas com quem eu amo, com a minha casa. Aqui tem um negócio curiosíssimo, um negócio, como diria minha avó, que deixa a cabeça da gente encafifada. Versículo 18: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. A gente fica às vezes catando gente para trabalhar na igreja, cata dedo. Quando a gente vai realizar as programações, isso é em toda igreja, irmãos, nós sempre tem aquela meia dúzia de valorosos irmãos e irmãs, que são aqueles que estão sempre juntos. Isso não é uma crítica, o que eu estou falando é verdade. E aí vem aquele cara que quer seguir Jesus, quer caminhar com os discípulos. Jesus diz: não, mas tem um motivo, ele vai servir Jesus de outra forma, a gente vai ver daqui a pouco. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes
tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Mostra na tua casa. Vamos lembrar da história? Esse homem provavelmente não ia para casa há um bom tempo. Esse homem estava apartado do amor da esposa, do carinho dos filhos. E depois de um tempo, que nós não sabemos quanto foi, mas pelo texto, que muitos já tentaram prender, agrilhoar, se livrar do problema, parece que isso já acontece pelo menos há um bom tempo. E esse homem que tinha essa tempestade, que tinha esses demônios, tem paz consigo mesmo, e agora ele vai ter paz com a sua família, e vai anunciar a família, vai ser um missionário dentro de casa, vai se encontrar com a esposa e com os filhos, e vai dizer: olha, sou eu de novo. De repente os filhos assustados, a esposa assustada ao ver aquela figura entrar, mas depois do primeiro lance vai ver que alguma coisa mudou. Ele vai dizer: o que mudou foi Jesus. Porque muitos não quiseram resolver meu problema. Muitos quiseram me prender, muitos quiseram se livrar de mim, mas só um caminhou na minha direção e livrou do meu problema. E é isso que eu vim aqui contar para minha mulher e para meus filhos. Eu vim aqui agora anunciar a misericórdia e a compaixão que o Filho do Homem teve comigo. Meu irmão, minha irmã, conta para Deus o que Deus tem feito na sua vida. Primeiramente aos de casa. Sabe de que forma? Eu vou dizer de que forma, que às vezes isso acontece. É aquela velha história que você já deve ter ouvido 1000 vezes, vai ouvir 1001 agora. Aquela velha história de uma família da igreja, cujo filho queria morar na igreja, não queria mais voltar para casa. Você conhece essa história? E aí um dia o filho não quis mesmo, e berrou, gritou, esperneou, e pai e mãe puxando, e nada. Por que você não quer voltar para casa? É porque aqui nós somos uma família. Aqui nós somos uma família, em casa tudo deixa de ser. Vai para casa e anuncia verdadeiramente o que Deus tem feito com você, não só de palavra, mas de atos. Seja bom esposo, seja boa esposa, seja bom filho, seja bom pai, boa mãe. Faça a diferença, em primeiro lugar, em casa, para que em casa seja percebido verdadeiramente que o Senhor teve compaixão, teve misericórdia, e que de fato as coisas mudaram. Não da água para o vinho, mas mudaram. Seja crente não só na igreja, mas seja crente na sua casa, em nome de Jesus. Esse encontro promove paz consigo próprio. Esse encontro com Jesus promove a paz no lar e o anúncio da misericórdia de Deus. Mas ainda mais, esse encontro promoveu também paz e anúncio da misericórdia de Deus na sociedade. Jesus não permitiu, já lemos isso, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Paz consigo mesmo, paz na minha casa, e agora eu anuncio a paz aos outros, fora da minha casa. Eu mostro para todo mundo o que Jesus fez por mim. Eu provo que antes existia uma tempestade maldita na minha vida, mas hoje as águas são tranquilas, o mar é sereno. Ah, pastor, mas tempestades vêm e vão, é verdade, mas agora eu enfrento as tempestades com paz. Problemas vêm e vão, doenças vêm e vão, dores vêm e vão, mas agora eu sou outro. Pela misericórdia de Deus, tudo isso vem. O bem vem e bate na minha porta da mesma forma que o mal vem e bate na minha porta.
mas agora eu sou outro. Ainda que tudo desmorone, eu tenho paz aqui dentro. E eu sei lidar com cada situação, porque Jesus é a minha paz. Mais à frente, esse texto, quando nós caminhamos no capítulo 6, a partir do versículo número 30, os apóstolos estão passando por essa região próxima de novo, e uma multidão vai começar a segui-los, e aí Jesus vai multiplicar os pães e peixes. É próximo a essa região. Os feitos de Jesus se tornaram conhecidos por todos, mas muito provavelmente esse também foi o efeito do anúncio desse homem que fora endemoniado nas regiões de Decápolis. E quando ouviram que Jesus estava ali, muitos outros também correram para conhecer esse Jesus maravilhoso. Meus amados irmãos, não tem jeito. O que Jesus fez na minha vida, eu tenho que anunciar. Ou seja, portanto, todos nós, de uma certa forma, somos evangelistas, somos evangelizadores e anunciamos a compaixão e a misericórdia de Deus em nossas vidas. De uma forma, eu não sei pregar, não sei, alguma forma. Até o seu comportamento diferente já é anúncio do Evangelho. Até tudo que parecia estar perdido e agora está recuperado já é um anúncio do que Jesus fez por você. Eu iniciei, não a palavra, mas eu iniciei alguns avisos dizendo que a nossa igreja foi uma das igrejas que mais cresceu no nosso presbitério. Talvez porque nós tenhamos anunciado a compaixão e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E muitos que talvez tenham tempestades imensas tenham se chegado para serem cuidados, tratados, recuperados. Só você sabe. Não sou o pastor da igreja e de forma alguma faço menção de sê-lo. Isso seria diabólico. Mas eu falo uma coisa que o JR também estaria falando aqui nessa manhã. Vamos anunciar com mais alegria, com mais fervor e com mais ânimo a compaixão e a misericórdia que Deus teve por você e por mim nesse ano de 2018. Vamos tratar de gente que chega doente. Vamos tratar de famílias que talvez estejam quebradas. Vamos anunciar e vamos convidá-la a dizer: aqui essa tempestade pode cessar, aqui essa tempestade pode acabar, não pelo pastor JR nem por mim, mas pelo Senhor da igreja, que nos concede a sua paz. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.